A vinda de milhões de italianos para o Brasil no século XIX não foi por acaso. Por trás desse fluxo migratório havia muitos fazendeiros, pessoas importantes, políticos e agentes secretos tanto do Brasil quanto da Itália. E cada um com seus interesses próprios, é claro. Nesse vídeo vamos conhecer quem eram essas pessoas e também os seus interesses e algumas polêmicas das quais poucas pessoas falam hoje em dia. Antes, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Você que deseja apoiar o canal Lengua Mare, agora é possível tornar-se membro com conteúdo exclusivo. Tudo começou com o fim do tráfico de escravos para o Brasil e com a lei do ventre livre, que mudou drasticamente a mão de obra disponível para as lavouras de café. Os fazendeiros paulistas, desesperados por trabalhadores, principalmente trabalhadores que tivessem a técnica do manejo, olharam, é claro, para a Europa. Isto é, eles precisavam, acima de tudo, de mão de obra branca, europeia, civilizada. Isso também era o que se dizia nos discursos da época. Qual foi a solução? Trazer os italianos, principalmente porque eles tinham um perfil um pouco mais próximo dos brasileiros, principalmente no quesito religioso. Mas quem foram os responsáveis para fazer com que isso fosse possível? O primeiro nome que precisamos citar é Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Ele foi um visionário ou polêmico, dependendo do ponto de vista. Em suas fazendas, trouxe italianos e suíços para trabalhar no sistema de parceria, uma espécie de colonato em que o trabalhador recebia parte da produção e, teoricamente, poderia comprar sua própria terra. Vergueiro chegou a escrever relatórios detalhados sobre o trabalho dos colonos, elogiando bastante sua disciplina, mas também denunciando fugas e insatisfações. Isso porque já naquela época a promessa da terra, dessa parceria, que em teoria funcionaria, nem sempre funcionava. Isso causava bastante rebeldia nos italianos. No Rio Grande do Sul, outro protagonista foi José Carlos de Carvalho, quem ajudou a criar colônias oficiais de imigrantes. Ele, junto com outros políticos, estruturou contratos, supervisionou documentações e garantiu, pelo menos no papel, que essas famílias de imigrantes tivessem condições de viver. É certo que muitas dessas colônias enfrentaram problemas sérios de adaptação, doenças e até grandes disputas com os moradores locais. Isto é, nem todos os políticos se preocupavam de fato com o bem-estar dos imigrantes. Muitos dos políticos brasileiros viam nos imigrantes apenas uma mão de obra qualificada para ganhar dinheiro. Mas se há um nome que se destacou nesse cenário inteiro, foi alguém lá de São Paulo chamado Antônio Prado. Isso mesmo, esse nome aqui, Antônio Prado, foi até homenageado com o nome de cidade aqui no Rio Grande do Sul, a cidade de Antônio Prado. Ele não era só um fazendeiro, mas também político e financiador do plano de imigração. Prado coordenou colônias de italianos, pagou passagens e negociou contratos de trabalho. Sem ele, o fluxo de imigrantes para o interior paulista teria sido muito mais lento. Prado defendia a imigração europeia para o Brasil como uma grande solução econômica. Mas há muitos relatos que Prado também se alinhava à ideologia do branqueamento. Uma ideologia que, como já diz o nome, era em prol do branqueamento da população, uma visão que parecia fazer parte da sociedade, da elite paulista daquela época. Isso certamente gerou debates à época e ainda hoje é criticado por historiadores. Contudo, a gente precisa também ter um pouco de calma, porque não eram todas as pessoas que pensavam do mesmo modo. E se você está tentando resgatar a sua história e quer reconhecer a sua cidadania italiana, espanhola, portuguesa ou qualquer outra cidadania europeia, então entre em contato com a Alma Cidadania, fala com eles, diz que chegou através do canal Lengua Mare e você vai ter um bom desconto no seu processo. Cuidado, não entre em contato com qualquer com qualquer agência, ainda mais por ficar tentando reduzir preço. Existe muita fraude por aí. Então só entra em contato com aquelas agências e contrata realmente o serviço que você tem certeza, agências que foram indicadas por alguém que já fez, alguém que você conheça, ou enfim, aqui pelo canal também há uma cidadania, muitas pessoas já fizeram e deu certo, então entre em contato com eles. E do outro lado do Atlântico, a história também se repetia. Agentes italianos como Luigi Battistini e Giovanni Battista Cattaneo recrutavam famílias prometendo terras férteis, o trabalho seguro. Muitos italianos embarcavam acreditando em um sonho que às vezes se transformava em pesadelo. Diversos relatos demonstram que muitas dessas promessas eram exageradas e bastante delas eram falsas. Os colonos chegavam ao Brasil e encontravam terras ruins, contratos rígidos e supervisão constante.
nada da vida idílica que haviam imaginado. Uma organização essencial foi a Sociedade Promotora de Imigração. Essa sociedade foi fundada no ano de 1886. Ela foi liderada por fazendeiros como Francisco da Silva Prado, o qual coordenou a logística, transporte e os assentamentos no interior de São Paulo. Aliás, o sucesso das colônias italianas, principalmente em São Paulo, ajudou o Brasil a consolidar o café como seu produto. Mas também, é claro, gerou polêmica com a exploração desses trabalhadores e autoendividamento e, claro, desigualdades sociais. E se alguém que não podemos esquecer é com certeza o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. E claro, do próprio Dom Pedro II, os quais apoiaram bastante essa política de imigração. Havia subvenção de passagens, fiscalização de contratos e até propaganda na Itália. Dom Pedro II recebeu sim italianos em audiências privadas e chegou a elogiar bastante a ética do trabalho deles. Mas o imperador também era conivente com um sistema que vinculava esses colonos ao trabalho nas fazendas. E eu aproveito e convido você que tem origem vêneta, grande parte dos descendentes de hoje no Brasil tem origem vêneta, a vir estudar a língua vêneta comigo, que é a língua dos nossos ancestrais, enfim, dos nossos antepassados. É muito importante que a gente recupere isso, é parte da nossa história também, da nossa comunidade. Então, vem estudar a língua vêneta comigo. Também tenho cursos, é claro, de italiano, inglês, latim e bergamasco. Todos os contatos estão aqui na tela. Assim sendo, entre 1880 e 1920, mais ou menos nesse período, cerca de 1,5 milhões de italianos chegaram ao Brasil. Algo que transformou radicalmente São Paulo e principalmente o sul do Brasil. Mas é claro que, como já vimos, nem tudo foi positivo. Alguns colonos fugiram ou abandonaram as fazendas, doenças e mortalidade alta marcaram os primeiros anos. O idealizado sonho da terra dos colonos muitas vezes foi substituído por exploração e endividamento. O fato é que muitos colonos italianos não conseguiram prosperar na época em que vieram, mas sim os seus descendentes é que prosperaram anos depois. Portanto, a imigração italiana para o Brasil não foi apenas um fluxo de pessoas. Foi uma construção complexa com protagonistas brasileiros e italianos no processo. Uma construção que envolveu muitas pessoas importantes como políticos, fazendeiros e agentes no Brasil e também lá na Europa. Se você gosta desse tipo de história ou se você é descendente de italianos, é importante olhar para isso também e conhecer um pouco dessas pessoas que planejaram tudo isso. E agora eu pergunto para você, você tem antepassados italianos? Me conta aqui nos comentários como eles chegaram ao Brasil e se eles passaram por dificuldades ou não. Outro fator de bastante emigração da Itália também para o Brasil, para a América Latina inteira, foi a Segunda Guerra Mundial, bastante polêmica. Se você quiser saber essa relação entre Hitler e Mussolini e também entender como a Itália foi aos poucos perdendo alguns territórios para a Alemanha, então assiste esse vídeo aqui.